entendendo, pastor? É que Jesus não te dá dons espirituais e não te batiza no Espírito Santo para você ficar dentro da igreja e labalai. Sabe por que quando tem batismo a gente posta hoje? Sabe por que quando tem batismo a gente coloca tantos batizados? Porque tem que postar. Por que tem que postar? Porque tem que postar. E por que tem que postar? Porque tem que divulgar, está acontecendo um milagre. Isso é um milagre. O quê? Gente, falar em novas línguas é milagre. Eu fui batizado com 5 anos de idade. Você já viu a música Batismo no Ônibus? Era comum. Não é mais não. Por quê? Porque a gente não quer mais o dom para ser missionário. A gente quer o dom para chegar na igreja e falar uma língua bonita. E fala a língua bonita. Já viu que tem pregador que fala mais línguas estranhas pregando do que o povo entende? Aí os reformadinhas batem na gente, você quer debater sem ter conhecimento de causa. Se você vai pregar e falar mais língua estranha do que expõe o texto bíblico, você está errado e você é o estranho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Texto base para o tema dessa festa, capítulo de número 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Assentai-vos, por gentileza. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Peço que continuem com a Bíblia aberta no seu celular, no seu iPad ou no seu livro físico, na biblioteca que é a Bíblia, para a gente ir acompanhando. Obrigado. O que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre Atos, que é o nome do livro, Atos dos Apóstolos, mas eu quero falar sobre Atos da unidade. Atos dos Apóstolos é facilmente chamado o livro do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age nesse livro de forma perfeita. Porque o Espírito Santo na igreja faz com que o que Jesus começou continue. O versículo da número 2 diz, versículo 1 diz que este livro é um tratado acerca do que Jesus começou a fazer. Então tudo que você estudou no Evangelho Lucano e Atos dos Apóstolos é o que Jesus começou a fazer. E não acabou, pastor? Não acabou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Atos é o que Jesus começou a fazer. Se no início de Atos diz que o que está registrado é o que Jesus começou, tem lições para a nossa vida, para a edificação da nossa fé, não apenas registros, mas também costumes, comportamentos que podem se tornar normas. Nós, pentecostais, valorizamos esse livro, então precisamos estudá-lo um pouco fora de Atos 2. Porque a gente foca nas línguas estranhas de Atos 2, de Atos 8, de Atos 10, de Atos 19. Mas a gente não consegue falar a língua do outro. Então a gente fala muita língua do céu e pouca língua aqui de baixo. E se os outros quiserem me entender, que se explodam, porque eu sou eu e eu sou assim mesmo, e aqui é assim mesmo, acabou. Então perceba que Atos dos Apóstolos, Jesus é assunto aos céus, versículo 2. E ele disse aos que estavam reunidos, versículo 6, é a palavra repetida, é a palavra preferida de Atos. Versículo 6, Jesus disse aos que estavam, os que estão no celular na mão estão acompanhando a mensagem, não é isso?
Não é isso? Não é o disfarce para Instagram, Facebook, a mensagem, né? Anotar, bloco de notas. Olha só, versículo 6. 1:6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? Eles se reúnem para perguntar a Jesus se Israel voltaria a ser como era no tempo de Davi e Salomão. Como eles estavam reunidos fazendo a pergunta, Jesus responde e diz: não, eu não vou dar poder a vocês para lutar contra Roma. Eu darei poder a vocês para resgatar vidas do inferno. Quando que Jesus disse isso? Quando ele disse: ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim por onde passarem, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja reunida já faz uma pergunta equivocada, mas porque ela está reunida, Jesus dá a resposta certa. E enquanto eles olhavam para o céu, 2 anjos apareceram ao lado deles e disseram: por que estão olhando para cima? Do modo que viste Cristo subir, ele descerá. Só que a ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram, conforme diz o versículo de número 12. Em unidade eles obedeceram. Voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o que está perto de Jerusalém. 13. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Judas de Tiago. Então, novamente unidos. Agora, fazendo o quê? No cenáculo para orar. Você nunca viu na Bíblia esse tanto de discípulo reunido para orar. Porque sempre na hora da oração era só 3. Pedro, Tiago, João. E na maioria das vezes dormiam. Mas agora estão unidos em obediência. Detalhe, porque Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles obedeceram a ordem em unidade. Porque a Torre de Babel também teve unidade, mas não tinha obediência. A obediência era: se espalhem. Então eles se uniram para construir a cidade e a torre no meio dela, se uniram, mas em desobediência. E unidade em desobediência atrairá piores consequências. Mas a unidade aqui é em obediência. Ficar em Jerusalém. Eles foram para onde? Para Jerusalém. E se reuniram para quê? Para orar. Unidade na família de Jesus. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente, unidos num só propósito, em oração e súplicas com as mulheres. Você nunca via nas sinagogas os homens orando com as mulheres? O pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Mas para o Espírito Santo descer em Atos 2, quem não orava tem que orar, quem não ficava junto tem que ficar junto, e as mulheres que estavam excluídas agora estão orando junto com os machos tudinho. Em oração e súplica com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Seus irmãos de quem? De Jesus. A unidade é prova de fé. Logo, a desunião é evidência da incredulidade. Você percebe os discípulos crendo em Cristo, mas os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Quando você chega em João capítulo 7, diz a Bíblia, e os seus próprios irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus chamavam Jesus de louco. Os irmãos de Jesus desprezavam-no.
Os irmãos de Jesus já atrapalharam o culto que Jesus pregava e quiseram tirar Jesus de lá amarrado. Só que agora Jesus foi assunto aos céus e os próprios irmãos que duvidavam dele estão de joelhos dizendo: Jesus, manda o seu Espírito sobre nós. Se você entendesse que o trabalhar de Deus na sua família vai ser colocá-los de joelhos com você. Deus faz isso, Deus entrará na nossa família, porque eu também preciso da minha, e vai colocar os que duvidaram do nosso ministério, da nossa chamada, no mesmo nível que a gente. E eu não estou falando de reconhecimento, nem de título, nem de púlpito. Eu estou falando de nível de desejo pelas coisas de Deus. Os irmãos de Jesus que duvidavam dele estão de joelhos agora. Envia o teu Espírito sobre nós. E a igreja em unidade, orando por poder. É aqui que a gente diz que um povo unido jamais será vencido. Como? Em oração. Esses 10 unidos em oração, essa família de Jesus em 10 dias, unida em oração, juntamente com os discípulos, que ao todo aqui sobraram 120 pessoas. 1 Coríntios 15 diz que Jesus se apresentava a mais de 500, mas 10 dias de oração diminuiu para 120, porque a oração faz isso, a oração diminui mesmo a quantidade de gente. Porque show, lota. Congresso com divulgação, lota. Acampamento, tem piscina, lota. Marca a oração, diminui. O congresso está cheinho. Aí vocês oraram para ter o congresso. Aí depois do congresso, só Jesus. E sozinho Jesus não trabalha. E se você não orar, Jesus não trabalha. Deus só move quando a igreja em unidade se ajoelha na terra. Então 10 dias de oração, 380 vazam. Mas isso é bom. Quer saber quem tem sede de Deus? Mesmo. Eu pulo, eu bato o pé, eu grito, eu gosto, eu sou pentecostal. Mas quer saber quem é que tem desejo de Deus, assim como eu, assim como nós? Marca para orar, irmão. O fogo apaga. 10 dias. Diminuiu de 500 para 120. No 10º dia, a promessa cumpriu. No dia de Pentecoste, 50, 50º dia. Costes, colheita, no 50º dia da colheita. Estavam todos reunidos. No mesmo lugar. Com o mesmo propósito, enviar o Espírito. Debaixo da mesma ordem, ficar em Jerusalém. No mesmo dia de Pentecostes, desejando a mesma coisa, ser cheio. De repente, porque apesar da unidade ter organização, a unidade não decreta o céu. A gente organiza com fé. Segunda-feira o culto da vitória, a gente fala sobre vitória. Aí terça-feira o culto do milagre, a gente fala sobre milagre. E na quarta o culto do empresário, a gente fala sobre empresário, sobre dinheiro, sobre administração. E na sexta o culto, e a gente vai organizando e dando instruções conforme o tema do culto. Mas não quer dizer que Deus vai dar vitória na segunda, não quer dizer que Deus vai fazer milagre na terça e nem vai enriquecer na quarta. Porque apesar de nos unirmos em organização, os céus sempre surpreende de repente. Veio do céu um som. Não entrou vento na igreja, levantando os cabelos, vestido das irmãs, não. Entrou um som como de um vento
veemente impetuoso. Sabe o som daquele vento que você diz, esse vento aí ninguém ia controlar não. Pois é, foi esse som mesmo. Veemente, veio do céu, um som como de um vento veemente impetuoso. Olha que coisa linda. E foram vistas entre eles, ou sobre cada um deles, línguas repartidas como que de fogo. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Agora. Olha o resultado. E em Jerusalém, versículo 5, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, que voz? Os crentes falando em mistério. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão. Pegou, não, eu repito. E os crentes falando em novas línguas aqui, o barulhão no cenáculo, a multidão. Poder de Deus não espalha, atrai. E a multidão se ajuntou. Olha o que Atos está fazendo, ajuntando o povo. Olha a unidade. Só que esse povo que vai se juntando, versículo 7, e todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, eles não são galileus? Por que estão falando na língua em que fomos nascidos? Agora, tu vai dar glória? Ó, versículo 9. E os partos e medos e os elamitas. Aí os partos diziam, eu estou ouvindo na minha língua. Aí os elamitas, não, eu estou ouvindo na minha língua. Aí os medos, não, eu estou ouvindo na minha língua. E o povo de Frígia, eu estou ouvindo na minha língua. E o povo do Egito, eu estou ouvindo na minha língua. E o povo da Panfilha, eu estou ouvindo na minha língua. Várias nações da terra dizendo, eles estão falando na minha língua, de que há um Deus que é grande. Está escrito, ó. Falavam das grandezas de Deus. Cada um os ouvia falar na sua própria. Quem é pentecostal? Quem crê nos dons espirituais? Perceba que as línguas vieram. Só que as nações ao redor disseram, eu estou entendendo. O que você está entendendo? O que está falando na minha língua. Aí o outro de outra nação dizia, não, está falando na minha língua. Aí o de outra nação dizia, não, está falando na minha língua. Então cada nação que tinha seu representante ali, já saiu dali um missionário. Não estou entendendo, pastor. É que Jesus não te dá dons espirituais e não te batiza no Espírito Santo para você ficar dentro da igreja e labalai. Sabe por que quando tem batismo a gente posta hoje? Sabe por que quando tem batismo a gente coloca tantos batizados? Porque tem que postar. Por que tem que postar? Porque tem que postar. E por que tem que postar? Porque tem que divulgar, está acontecendo um milagre. Isso é um milagre. O quê? Gente, falar em novas línguas é milagre. Eu fui batizado com 5 anos de idade. Você já viu a música Batismo no Ônibus? Era comum. Não é mais não? Por quê? Porque a gente não quer mais o dom para ser missionário. A gente quer o dom para chegar na igreja e falar uma língua bonita. E fala a língua bonita. Já viu que tem pregador que fala mais línguas estranhas pregando do que o povo entende? Aí os reformodinhas batem na gente, você quer debater sem ter conhecimento de causa. Se você vai pregar e falar mais língua estranha do que expõe o texto bíblico, você está errado e você é o estranho. Porque essas línguas vieram como sinal de quê? De que era para fazer a obra missionária. Quem, jovens pentecostais, digam amém.
Não. Por favor, mais forte um pouquinho. Ok. Por favor, não mintam. Não mintam, Deus pega tudo. Jovens pentecostais que estudam teologia. Amém. Essa é a nossa vergonha. E assim somos criticados pelos sensacionistas e reformodinhas, que a gente não estuda, não sabe interpretar a Bíblia, porque a gente só quer receber a língua para vir para o culto e falar em língua. Deixa eu falar como que o pentecostalismo chegou no Brasil. Aqui você já tem evidência. Falaram em novas línguas e as nações entenderam as línguas. Então houve evangelismo. E esse poder era para anunciar o evangelho Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Me escute. A partir daqui, o evangelho vai se espalhando. Através de Paulo chega na Europa, chega aos Estados Unidos. 1901. 1 de janeiro de 1901, numa escola metodista. Os pastores ensinavam sobre Atos, os professores ensinavam sobre Atos. E uma aluna disse, tem o nome dela na história, é em inglês, eu não sei não. Eu quero esse dom de Atos 2. Os professores assustados, e ela dizia, eu quero esse dom de Atos 2. Uma escola teológica. E ali oraram por ela. Ela recebeu e foi batizada. Começou a falar em novas línguas. Um dia, falando em línguas. Segundo dia, falando em línguas. Terceiro dia, falando em línguas. No terceiro dia, alguém disse assim, eu sei qual língua ela está falando. Chinês. Quando disseram que ela estava falando em chinês, ela disse, é porque Deus está me enviando como missionária para a China. Quem é pentecostal diz amém. Dessa escola, Seymour, Daniel Berg, Narvingre, são influenciados. Aí trazem o pentecostalismo para o Brasil, a fé na contemporaneidade dos dons. Então, o pentecostalismo que chegou no Brasil começou na escola. Então eu convido os pentecostais a voltarem para a escola. Porque você reclama do preço da revista da escola dominical. A maioria de vocês não. Muitos que me ouvem aqui, se essa mensagem for para o YouTube, ou pode ter até alguém aqui, vai lá no meu canal, lá embaixo, e me critica porque eu estou vendendo o livro. Mas se eu estivesse vendendo olhinho para tu passar na sua testa, tu não reclamava. Não julgue os pentecostais. Nós nascemos na escola. E deixa eu falar um negócio, você que critica os pentecostais. Qualquer reformadinha que você vê criticando o pentecostalismo só tem acesso à doutrina do Espírito Santo por nossa causa. Nós, os pentecostais, desenvolvemos a doutrina da pneumatologia, paracletologia. Só tem acesso por causa de nós. Os excessos não serão corrigidos com a cessação, com a incredulidade. Os excessos serão corrigidos com a exposição bíblica. Mas eu prefiro meninos que creem nos dons espirituais do que gelados que duvidam que o Espírito Santo ainda enche. Excesso se corrige expondo a Bíblia. Não é indo para a internet dizer que não acontece. Até porque o público deles é só na internet. Não tem gente para ouvir eles pregar. Então unidos foram cheios do Espírito e alcançaram as nações. Aí um grupinho falou assim, tudo bebo. Isso aí nem é vinho, isso é mosto. Peraí. Pedro está cheio do Espírito, sim ou não? Sim. Esse foi batizado, sim ou não? Sim. Aí os atribulados aqui, ó. Tudo bebo. Porque é assim, se eu não posso ter o que você tem, para disfarçar que eu sou vazio, eu te critico. Ou eu não tenho o que você tem, para que não fique claro para todo mundo que eu não tenho o que você tem, eu vou te criticar para que ninguém perceba que eu não tenho o que você tem.
Aí as pessoas tiram o foco do que você tem e colocam o foco em mim, que estou criticando você que tem o que eu não tenho. Mas se eu continuar criticando você, eu vou continuar sem ter e você vai continuar tendo. Então, ao invés de criticar você, é melhor eu me submeter ao que Deus te deu, porque desse jeito eu posso ser melhor que tu, entendeu? Mas a gente não consegue entender isso, aí prefere criticar, prefere desprezar, não entendeu, ao invés de perguntar, quer falar mal. Então aí fica ré e muita ré. E o criticado? Avançando. Aí a igreja está cheia e os criticadores, isso é beba, tudo bebu, isso é monstro. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus. Peraí. Pedro está cheio do Espírito e você diz que sim. E a Bíblia diz que sim. Só que Pedro consegue ouvir os camaradas criticando. Mas não está cheio do Espírito? Tá. E não está falando novas línguas? Tá. E por que ele está ouvindo o que as pessoas estão criticando? Porque o Espírito Santo não te deixa doido. Dá para ouvir, pastor? Dá. Pastor, quando eu pulo, eu estou sabendo o que eu estou fazendo? Eu te pergunto. Irmão, você pode entregar a profecia quando acabar o culto. Você não precisa interromper a mensagem. Você pode, se seu pastor dá liberdade para isso, se o costume da igreja é esse, Deus te deu uma palavra, você pode esperar o culto acabar, chamar o profeta, o irmão e dizer: tá. E se não quiser bater o pé, não bate, o pé é teu. Mas se eu quiser, bata, o pé é teu. E se eu quiser adorar, levantar na mão, a mão é tua. Mas se eu quiser adorar baixinho, o bico é seu, aleluia. Só não fica sem adorar. Acho que você já conhece essa história. Eu estava numa vigília. Aí eu evito pregar em vigília hoje porque a maioria fala: no meu tempo era oração. Só no meu? Tinha mais oração. Tudo bem. Aí o irmão veio rodando na minha direção. Mano, o tamanho do pastor Samuel, imagine. Aí ele pegava os irmãos assim, botava no ombro e ó. Quando ele soltava a pessoa. Você tá vendo que eu tenho as manhas, né? Já tô tonto. Não tenho as manhas. Nunca rodei. Deixa o menino rodar. Eu nunca rodei. Mas ele veio na minha direção. Eu sabia que ele viria na minha direção. Eu era o menor que todos, de todos. Ele me dá só um tapa assim, ó. Mas teve 2 vezes que eu falei assim: eu sou macho mesmo. A primeira foi quando ele veio. A segunda foi quando eu entrei no parto do meu filho, da minha esposa lá. Eu falei: rapaz, eu sou macho. Eu não desmaiei, ainda filmei. Irmão, quando ele veio assim, ó. Eu acho bonito. Você pode adorar do seu modo. Eu acho bonito. Um aviãozinho, um helicópterozinho. Não, é sem ironia. Tem gente que faz e eu não dou conta. Se eu fizer, eu me esborracho no chão. Só que eu estava percebendo a meninice. Apesar do tamanho dele, eu botei essa perna para trás e apoiei. Quando ele veio aqui, eu abri, o bichinho ia passar igual um touro. Eu abri, botei a mão no pescoço, na ilharga aqui, cerviz dele, no pescoço dele. E disse: eu não vou rodar. Você não vai me pôr no seu ombro. Assim ele estava, assim ele ficou e disse: eu estou tão cheio que eu nem sei o que é que está acontecendo. Eu falei: então você está cheio de outra coisa. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Diga comigo, ao contrário. Não, comigo é junto, é após. Diga após mim, ao contrário. O Espírito Santo expande a mente. Por que expande? Você fala mal o português. Aí busca, é batizado,
fala em outra língua. Ele expandiu sua mente. Você não ficou doido. Você discerne o ambiente do culto. Você lê um texto e consegue sentir a verdade do texto. O Espírito amplia a sua mente. Não é verdade? Quer mais uma prova? Olha só, o povo está lá falando e Pedro, que varões judeus, não é isso não que vocês estão dizendo. Olha o 29. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos. Rapaz, o cara além de cheio é educado. Meu Deus. Ó, ele foi cheio aqui, olhou para os camaradas que estavam criticando e disse: seja-me lícito dizer-vos. Seja-me lícito. Ó, Pedro falando chique. Seja-me lícito explicar-vos. O cara acabou de ser cheio, o cara acabou de receber o dom de novas línguas, batizado no Espírito Santo, mas está ligado no que estão dizendo. Mas espera aí, o cara está criticando. O perfil de Pedro era: ô seus filhos do cão, seus inimigos do reino. Mas Pedro não. Pedro diz: varões, irmãos, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A gente não está doido, a gente também não está bêbado. Está se cumprindo Joel 2:28. Você está preparado para dar glória? Está preparado para dar glória? O poder que o Espírito Santo te dá, irmão, não te isente da responsabilidade de explicar o texto. Ele está explicando Joel 2:28. Agora, olhe por que eu perguntei se você estava preparado para dar glória. Pedro chamou eles no 29 de varões, eles criticaram. Aí Pedro chamou eles de varões irmãos. Olha o que diz o versículo. Tu vai dar glória? Olha o que diz o 37. Ouvindo eles isto, a explicação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Teve gente que não pegou. Pedro chamou eles de quê? Varões irmãos. Mesmo eles tendo desrespeitado. Porque quem está cheio do Espírito Santo quer valorizar a unidade. Aleluia. Quando Pedro acaba de explicar, eles chamam Pedro e os demais apóstolos de quê? Varões irmãos. Fala assim para o seu irmão: todo culto que um pentecostal, fala pro irmão, eu sei que é chato, mas fala pro irmão, todo culto, quando um pentecostal prega, é o pregador que faz o apelo. Mas no dia de Pentecostes, o pecador fez o apelo ao pregador. Está escrito. Eu tenho que provar. Vocês não são pentecostais. Eu vou provar. Que faremos? Que faremos para receber isso que vocês estão dizendo? Que faremos para sermos cheios como vocês? Aí Pedro diz: olha como a mensagem ficou fácil. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, eles, vossos filhos, filhos deles, e a todos os que estão longe, nós, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem é chamado por Ele, a promessa é para nós. Aí Pedro olhou para eles e disse assim: salvai-vos desta geração perversa. E o resultado? Em toda a alma havia temor e perseveraram a comunhão, 42. E no partir do pão, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Aí você sabe que aqui quase 3.000 almas. Peraí, mas só sobra 10 dias de oração, sobraram quantos crentes? E agora tem quantos crentes? 3.000, arredonda, 3.000. Mas não tinha só 120? De 500 caiu para 120, mas os 120 que orou aumentou para 3.000. Esse é o poder da oração. E no capítulo 3 tem unidade, pastor? Tem, ainda tem 10, 15
máximo 18 minutos. E no capítulo, irmão, a gente podia até o 28 só falando de unidade. Capítulo 1, unidade dos irmãos de Jesus. Capítulo 2, unidade para serem cheios do Espírito. Olha o capítulo 3. Só o versículo 1 no capítulo 3. Quem está com a Bíblia aberta, lê o versículo 1 do capítulo 3. Ok. Não. Pedro e João faziam o quê? Só as meninas. Não, o que está escrito. Só os meninos, arrebenta, vai. Só os meninos. Pedro e João subiam juntos. Acabei de quebrar a unidade, né? Pedro e João subiam juntos. Isso é milagre. Mas eles estão juntos em unidade. Para quê? Orar. Irmão, João 20, os dois estavam indo no túmulo. Começaram a correr juntos, mas a Bíblia diz que Pedro ficou para trás e João foi mais rápido. Eu vou ganhar de tu, eu passo na frente. Só que João chega primeiro e não entra. Quando chega no capítulo 21 de João, quem está me ouvindo diz amém. Quando chega no capítulo 21 de João, quando Jesus vai restaurar Pedro a comunhão, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você será levado para onde você não vai desejar. Aí a Bíblia diz assim, ó, e nisto Jesus falava da sua morte. Aí Jesus disse: me sigam. Aí está vindo Pedro e João está aqui. Pedro olhou para Jesus e olhou para João que estava atrás. Olhou para Jesus e disse: o Senhor falou como é que eu vou morrer, mas não falou como é que ele vai morrer. Como é que ele vai morrer? Aí Jesus disse, oh, irmão, olha a resposta de Jesus. Depois tu chama os nordestinos de ignorante. Olha a resposta de Jesus: se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? Aí Jesus conclui: a ti só interessa me seguir. Aí quando você chega em Atos 3, Pedro e João subiam juntos. Aleluia! Pra quê? Até agora não. Olha, quem tá ligado, tá entendendo, diga amém. Subiam juntos ao templo para orar. Irmão, quer vencer a desunião? Ora, irmão. Porque tem irmão que é chato mesmo, irmão. Mas se tu orar, Deus te dá graça ou Deus melhora ele. Mas você sabia que quanto mais você ora, aparece gente ruim, irmão? Jesus passou a noite inteira orando no monte. Quem veio no pacote dos discípulos? Judas. Só que Jesus continuou sendo Jesus. E você continuará sendo você, apesar do mal que te fizerem. Porque podem te fazer o mal, mas é você que decide se te tornarão tão mal quanto eles. Então, eles estão subindo juntos ao templo à oração. Ok. 2. E era trazido um varão que desde o ventre era coxo. Ok. 3. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse sua esmola. Legal. 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. 5. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Por favor, crie coragem. Para falar o que eu vou falar, tem que ter coragem. Tem coragem? Diga amém. Amém. Então diga: o coxo não andou. Pastor, andou, está escrito, andou não. Andou, pastor, andou não. Pastor, Pedro mandou e o coxo andou. Não mandou porque Pedro mandou. Lê direito. E Pedro, estendendo a mão, o levantou. Não adianta falar demais e estender pouco a mão. Profetiza demais, mas não estende a mão para ninguém. Isso é fé sem obra. E por que, pergunta para mim, por que Pedro estendeu a mão? Quando Jesus entrou na casa da sogra dele para levantar a véia, diz a Bíblia, e Jesus estendeu a mão. E quando ele estava afundando para trazer ele de volta, o que Jesus fez? E Jesus estendeu a mão.
E agora em Atos 3 ele diz: eu sou imitador de Cristo e eu também preciso estender a mão. Você precisa estender a mão a alguém, porque Cristo estendeu a mão para você. Eu sinto a presença de Jesus aqui. E o Senhor está lhe dizendo: cada vez que você estende a mão a alguém, você é o imitador de Cristo. O Pedro, antes de ser cheio do Espírito, fere Malco. Mas agora, Pedro sara alguém. Isso é unidade. Só que é o seguinte: depois disso aqui, Pedro foi preso. Pedro e quem? Pedro e foram para a mesma prisão. Que bonitinho. Não se uniam antes. Aí agora Jesus permite os dois ficar na mesma prisão. Eu não vou para o culto hoje não, porque eu sei que a irmã vai estar lá. Então você faz a sua rua no céu, porque talvez vocês morem na mesma rua. Eu não vou mais porque o irmão sentou na cadeira de eu. Aquela cadeira é de eu. Você virou bicho para marcar território? Ambos foram presos, sim ou não? Sim. Aí no capítulo 4 eles são interrogados e ninguém da igreja foi visitar eles na prisão. Ninguém da igreja foi visitá-los na prisão. Ninguém apareceu lá. Pedro e João, vocês são nossos irmãos. Quem toca? Pedro e João, cadê vocês? Nós veio aqui só para ver vocês. Não teve panelada. Solta pastor Pedro, solta pastor João, solta. Não, a igreja não foi. Fala comigo, a igreja não foi. Não, pode falar chorando, que eu sei que tu chora. Diga: a igreja não foi. É fácil você entrar no Facebook e tá escrito lá assim: tá faltando igreja que ame. Se eu ver, eu respondo. Gente que reclama como tu geralmente não ama a igreja. O que a igreja vai fazer por mim? O que você vai fazer pela igreja? Eu estou encerrando, é sério. Mas o tema é unidade. E falar de unidade dói mesmo. A igreja não foi. Aí você diz: igreja ruim, pastor. Igreja falhou, pastor. O pastor Pedro lá. E os irmãos não foi protestar, pastor. Repara. A igreja não foi. E aí, eles foram liberados. Capítulo de número 4, versículo 18. As autoridades chamaram os dois e disseram assim: não falem nem ensinem no nome de Jesus. Aí no 20 eles disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. 23. A igreja não foi a eles. Olha o 23. E soltos eles foram para os seus. Eita! A igreja veio a eles? Para de graça, a igreja veio a eles? E quando eles foram soltos, eles foram à igreja? Sim, porque se a igreja não vai a você, se levante você e vá à igreja. Não é você que valoriza a unidade? Não é você criticador de internet, criticador de pastor? Não é você que abre o canal no YouTube para falar dos defeitos da igreja? Para mim, quem está na igreja para ver os problemas dela é o maior problema dela. Vaza! A igreja não precisa de você. Se você viu o defeito na igreja, faz alguma coisa para mudar? Bonitão. Esse camarada não fala comigo. Não fala. João estava preso e Jesus não foi visitar. João perdeu a cabeça, mas não perdeu a voz. Por que não perdeu a voz? Porque a voz
não era de João. Eu sou a voz do que clama. Ele não disse eu sou voz que clama, sou voz de alguém que clama. Então alguém clama ali por almas e eu sou o eco. Eu não quero ser eco. Esses pregador que imita pastor, esses pregador que imita outro pregador, é tudo eco. Eu sou eco. Você é eco. Ninguém é voz. Ele tem a voz. Ele é a voz. A gente repete o que ele fala. Baixa a bola, irmão. Eu quero ser a voz. Tá se achando? Nem João era a voz. Nem João era só voz, João também era eco, todo mundo é eco. Eu sou a voz do que clama. Então alguém clama e eu sou uma voz que repete. A gente é eco um do outro. A voz de Deus fala em nós. Pastor, posso pregar essa mensagem amanhã? Deve. Pregador é dono de mensagem. Você é eco, igual eu estou sendo eco do que está escrito aqui. Irmão, a igreja não foi a eles. Eles foram à igreja. Aleluia. Chegaram lá e disseram assim, ó, prenderam nós. Está escrito, falaram tudo. Interrogaram nós. Respondemos tudo. Tu vai dar glória? Glória. Eu vou fazer isso agora, eu vou perguntar se tu vai dar glória. Porque se prometer tem que cumprir. Melhor do que ficar mudando da glória toda hora. Aí eu encerro agora. Aí eu fecho a Bíblia. Mas eu preciso que você leia isso comigo. Se não quiser ler, não, eu leio. Eles foram aos irmãos e oraram. Peraí. Quem foi preso? Fala, irmão. Quem foi preso? Na hora que eles estavam pregando, sim ou não? Sim. Então eles eram pregadores. Então quantos pregadores nós tínhamos? E foram presos. Acabou os pregadores. Aí os dois foram soltos. Sim ou não? Sim. Sim, pode tocar, tá bonito, pode tocar. Aí os dois foram presos. Sim ou não? Sim. A igreja não foi visitar os bichinhos. Aí saíram da prisão e foram até a igreja. E contaram tudo para os irmãos. Contaram tudo, testemunho. Pastor, eu quero aprender a pregar. Começa com testemunho. Começa, não fica a vida toda, eu sou ex, eu sou ex, eu sou ex. Não, começa. Aí contaram os testemunhos. 31. Quando eles acabaram de contar o testemunho, a igreja inteira começou a orar. A partir do versículo 24. O que está escrito no versículo 24? E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz. Sabe o que é isso? Todos começaram a orar. Não ficou um. Não. Todos começaram a orar. Unidade na oração. E a conclusão? E a conclusão está aqui, ó, versículo 31. E tendo eles orado, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, todos, diga todos. E continua falando do todos, ó. E anunciavam com ousadia a palavra. Antes da prisão, 2 pregadores. Prenderam os 2. Depois que os 2 foram soltos e contaram o testemunho, a igreja inteira disse: ah, é? Agora vocês não estão sozinhos, não. Se é para prender, vai prender todo mundo, porque agora a igreja inteira vai pregar o evangelho. Aleluia! E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos nos unir aos nossos líderes. Vamos nos unir aos pregadores. Ei, você não pode olhar para um pregador e dizer: é o cara. Não, nós somos a cara de Deus, a face de Deus na terra. O mundo tem que olhar para nós e saber que nós temos a mensagem do evangelho. Nós temos a mensagem da restauração. Então escute o que eu vou lhe dizer. A pregação do evangelho não é para Pedro, não é para João, é para a igreja. Se você ler Romanos capítulo 1,
A mensagem nova no meu canal entrou ontem. Evangelho simplificado. Se você ler Romanos capítulo 1, está escrito assim, olha o que Paulo disse. A igreja recebeu o apostolado. A igreja tem um apostolado. Quem quer ser usado por Deus, fica em pé. Fica em pé comigo.